pé, por gentileza, abra a sua Bíblia. Livro do Gênesis, o capítulo é o 17 e o verso é o 1. Gênesis é o capítulo 17, é o primeiro livro da Bíblia, e o versículo é o 1. Diz assim a palavra: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Amém? Vamos todos repetir? Anda em minha presença e sê perfeito. 1, 2, 3 e... anda em minha presença e sê perfeito. Mais uma vez. Anda em minha presença e sê perfeito. Amém. Pode sentar, irmãos. A trajetória deste homem de Deus chamado Abrão. Depois Deus muda o seu nome para Abraão. Neste mesmo capítulo 17 a gente vê isso. É fantástica. Até este momento em que o Senhor encontra com ele e diz a ele: Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse homem já havia decidido ouvir a voz de Deus. Estava numa caminhada de transformação, uma caminhada de mudança radical de vida. Era ele um arameu e agora Deus o estava transformando em hebreu. E nesse processo de aperfeiçoamento, crescimento, ele foi passando por diversas fases, e agora parece que a vida já estava no fim. Embora naquela época os homens vivessem um pouco mais do que hoje, Abraão, por exemplo, quase 170 anos, né? Então, era já um tempo avançado de idades, 99 anos, já havia uma grande caminhada de vida, mas havia ainda alguma coisa a aperfeiçoar. Precisava ainda Abraão de amadurecer, precisava de vir a experimentar uma mudança radical. E olha que mudança radical eram frequentes em sua vida. Ele saiu de um centro do mundo, que era a Mesopotâmia em sua época, do governo assírio, o antigo. Ele morava em Harã, na região central da Mesopotâmia, lugar fértil, próspero, com certeza de uma família abastada, e ele largou tudo para trás e ouviu a voz de Deus: vá para uma terra que eu te mostrarei. Exercitou sua fé e caminhou para lá. Ao chegar, os desafios eram enormes, a terra já era habitada. Me parece que na cabeça de Abraão, quando ele ouviu Deus, de uma certa forma, eu vou chegar em um lugar que vai estar tudo preparado, porque Deus falou: vai, eu vou te mostrar o lugar. E quando ele estava chegando próximo, Deus falou: a terra que eu estou te dando é essa, olha para lá, olha para o outro lado, ou seja, norte, sul, leste, oeste. Mas quando ele olhou, a terra era muito linda mesmo, mas os palestinos, os povos já habitavam na terra. E Deus disse a ele: isso aí eu vou te dar a sua descendência, não vou dar tudo a você agora, há um processo. Eu vou te dar a sua descendência.
não é? A sua descendência será como a areia da praia do mar, como muitas vidas. Grandiosa. Um problema, outro se apresenta. Abraão não tinha filhos. Como assim, Deus? Não é? Eu saio da minha terra, vou para o lugar que o Senhor mostra, chego aqui, está tudo ocupado. Um tempo atrás, eu até assisti um filme que narrava essa chegada de Abraão, naquela época Abraão, né, as terras da Palestina, e como ele encontrou, né, as nações, os povos. Não tinha internet, não tinha as informações geográficas que hoje tem, as fortificações, as cidades, os exércitos, a terra da área do crescente do Jordão, toda habitada, gigantes. A coisa não era fácil, e ele era um andarilho, ele era um nômade. E chegando lá, armou as suas tendas, e a situação era difícil, porque ele armava as tendas aqui, era a terra de alguém, ele mudava para o outro lado, era a terra de outro rei, ele ia para lá, tinha outro rei com problema, até que um dado momento, Deus permite que no deserto, as coisas que ele tinha começaram a prosperar, até que veio a fome, e a fome o levou para o Egito, e queridos, não é simples a caminhada da Palestina até o Egito, é muito longe, é deserto puro. E eu imagino que Abraão chegou no Egito praticamente quebrado, não é? As coisas que ele tinha construído na Palestina na época da fome foram morrendo, os animais, e naquela caminhada para o Egito, chegou lá com um bem poderosíssimo que ele possuía, maravilhoso, que era Sarai, só. A mulher mais linda que se podia ver naquelas regiões. E foi aí que Deus utilizou tudo, não é? E mudou a sorte de Abraão por meio da beleza da sua mulher no Egito, porque o faraó ficou sabendo da beleza da mulher e a levou para o palácio, não é? Bendita a hora para Abraão, com sofrimento e dor no coração por perder a sua esposa, na sua cabeça, é lógico, não é? Mas uma grande maldição para o faraó, pois a prosperidade do Egito deu tudo em problema: doenças, morte dos filhos, perseguição, levantes contra o próprio faraó. E ele foi descobrir, porque Deus falou com ele que era a mulher do hebreu que estava lá. Então Deus levou Abraão a esse crescimento até o momento em que ele chega ao ponto de um encontro pessoal com Deus para uma mudança poderosa em sua vida. E é sobre isso aqui que eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã. Nós temos uma caminhada no Senhor. Você que está me ouvindo, temos sim. Quantas bênçãos nós passamos, quantas maravilhas, mas assim como é na nossa vida, assim como é na nossa caminhada natural, nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos melhorar, nós precisamos buscar crescer. Não é diferente na nossa caminhada no Senhor. Pode-se até ter muito tempo de caminhada, pode até já ter passado por muitas experiências e até crescido, mas tem alguma coisa para melhorar. Diga a pessoa que está ao seu lado assim, ó, tem alguma coisa para melhorar aí. Tem ou não tem? Tem. Nós precisamos disso. Por exemplo, quem trabalha secularmente nos seus negócios tem sempre que melhorar, sempre tem que estar aperfeiçoando, treinamento, buscando conhecimento, estudando um pouco mais, não é? Não dá para ficar parado nesses tempos. Então você tem que aperfeiçoar. No reino de Deus, queridos, é muito mais forte isso. E quando Deus aparece aqui em Gênesis capítulo 17, Deus decide: agora é a hora da virada na vida de Abraão. Até agora ele viveu pela fé em mim, eu o sustentei, mas chegou a hora de algo mais. Deus está dizendo para você nessa manhã: chegou a hora de algo mais. Você quer algo mais? Curve sua cabeça, feche seus olhos, fale com o Senhor: Senhor, chegou a hora, eu quero algo mais. Eu quero um amadurecimento espiritual, eu quero entendimento do que é viver no Senhor. Pode ser que você já caminhou muito na vida no Senhor, até já realizou muita coisa, mas Deus tem algo mais.
Embora essa expressão, né, ainda o melhor de Deus está por vir, muita gente usa isso. Uma vez eu ouvi alguém falando assim: olha, está escrito na Bíblia, o melhor de Deus está por vir. Essa frase não existe na Bíblia, irmãos. Existe na Bíblia que o Senhor quer melhorar e nos fazer crescer. Amém? Então, apareceu o Senhor a Abraão. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o Senhor aqui está nesta manhã. Ele está aparente para os seus olhos espirituais. Nós podemos perceber a presença do Senhor em nós. Nós podemos sentir o Espírito Santo em nossa vida, porque é aqui, é em você, é em mim, a sua morada. Nós somos o seu templo, não é? Nós somos o seu templo. Então, quando Deus apareceu a Abraão, o que faz aqui e mexeu comigo na preparação dessa mensagem, e mexe conosco, eu acredito que mexa com você, é quando Deus fala: ser perfeito. O som precisa estar perfeito. Desliga essa caixa aqui, por gentileza, que ela está fazendo um ruído aqui, ó. Ser perfeito. Essa frase, irmãos, ela é forte demais. Eu não sei quando você lê aqui, se mexe com a gente, até parece que nós temos essa facilidade que as últimas palavras de uma determinada frase são aquelas que tornam mais forte para a nossa memória. Repita comigo: ser perfeito. E aí, hein? Você já tentou ser perfeito? Hein? Já tentou fazer a vontade de Deus plenamente? Já tentou não pecar? Já tentou não perder a linha? Já tentou de todas as formas ser alguém melhor? Olha, pastor, amanhã, segunda-feira, as coisas vão mudar. Passou por encontros com Deus, retiros espirituais, momentos de mensagem, agora vai, e não foi. Está igual aquela narração esqueci o nome lá do narrador da Rede Globo, lá com o Rubinho Barrichello, na época que corria com o Schumacher: agora vai, não foi. Não é assim? Ser perfeito é muito forte. Ser perfeito, como? Como ser perfeito em meio a uma geração perversa, corrompida, em meio a ações malignas, em meio à decadência? Como ser perfeito, Abraão ser perfeito em uma época que, tal como agora, a competição era selvageria. Ou era forte, ou morria. Cavava os poços eram entulhados. Levava os seus animais para lá, eram perseguidos. Levavam para cá, eram perseguidos. Furtos, levantes. Como? Mas Deus disse a ele: ser perfeito. Mas o segredo, irmãos, não está nessa frase, nesse pedaço. Repita comigo: ser perfeito. Agora diga ao seu irmão: o segredo não está aí. O segredo está nas duas anteriores. A primeira é: Deus apareceu para ele. Repita comigo: Deus apareceu para ele. Gente, quando eu falo isso, minhas pernas tremem e eu me arrepio dos pés à cabeça. Que privilégio para um homem no meio do deserto. O momento de Abrão aqui era um momento de depressão. Às vezes a gente acha que a vida do homem de Deus é uma vida maravilhosa, tudo deu certo, porque você só olha o final. Mas o segredo do sucesso não está no final, está na caminhada. E a caminhada de Abrão foi longa. Quando ele estava com 140 anos de idade, pensa nisso, ele casou de novo e teve mais 3 filhos. Que coisa tremenda. Casou-se com a Quetura depois da morte de Sarai, depois que Isaac já estava com toda a bênção, tinha recebido toda a herança, ele saiu praticamente sem nada e Deus o prosperou novamente.
Mas isso é fantástico, porque a gente olha isso lá no final, que homem de fé, e a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus, é considerado o pai da fé, mas era um momento de depressão, difícil, tudo tinha dado errado. Agora que ele tinha um filho, Ismael, a Sara decidiu que iria deixá-lo. Escolhe Abraão, essa foi a palavra dela, assim, parafraseando para nós: ou eu ou ela. Quem é a verdadeira mulher, a sua verdadeira mulher? Eu ou a princesa agora? Você imagina o caos na tenda de Abraão, porque Agar era egípcia. Quando ele foi para o Egito, Agar veio de lá para cá, porque ela foi um presente do faraó para Sarai, era a dama de companhia. Depois Abraão pega aquela moça, não é, a concubina, a menina linda do harém de faraó, que foi dada a Sarai para cuidar dela, e a toma por mulher e tem Ismael. Olha o problema. E a disputa se intensificou. Agar não tinha temor de Deus até então. Ela era adepta de Osíris, o Deus Sol, Deus do Egito. O Deus dela, a vida dela era o faraó. E o lugar que ela queria era o lugar de Sarai. Era uma disputa enorme. Eu tenho filhos, agora eu sou a princesa, sou a mulher, você não é nada. Imagina. A mulher que caminhou com ele a vida inteira, agora decidida estava em deixá-lo. Todo sonho, todo aquele projeto que ele havia crido durante 90 anos de sua vida, não é? Porque Deus veio no encontro, num cuidado com Abraão desde a sua tenra idade, e quando ele era novo ainda, por volta dos seus 30 anos de idade, é que ele saiu de Harã. E Sarai era meia irmã. Naquele tempo era permitido esse tipo de relacionamento, porque eram poucas as situações de vida, e as relações de bens na família precisavam ser resguardados. Ficava entre a parentela os casamentos. E nesse exato momento, as coisas estavam, aos 99 anos, Abraão já perdendo um pouco de suas forças, esvanecendo. Mas Deus aparece para ele. Irmãos, eu acho interessante de Deus, e o fantástico de Deus é que Ele está presente quando nós estamos mal. Quando nós estamos mal, nós achamos que estamos sozinhos, mas o Senhor está lá. Está mal? Deus não te abandona, não é? As coisas estão num deserto terrível, muita luta, muita dificuldade, o Senhor está aí. Ele está aparente, hoje ainda muito mais do que para Abraão. Abraão não tinha essa experiência de sentir Deus em sua vida, ele precisava de que Deus aparecesse fisicamente para ele. E eu acho, queridos, que isso é muito mais doloroso. Não tem coisa pior para alguém do que se sentir vazio, se sentir longe de Deus. Talvez em sua vida toda ele ansiou, não para só ouvir a voz, mas para se relacionar, para se aproximar de Deus. Hoje nós temos essa oportunidade permanente, constante, mas nos afastamos do Senhor. Não faça isso, não é? Não tem algo melhor, nem maior do que a presença de Deus, e este é um dos segredos para que venhamos a alcançar a perfeição. Mas a outra frase diz: anda na minha presença. Anda na minha presença. Ou seja, eu estou aqui agora e você não precisa se afastar de mim. É o que Deus fala para nós, irmãos. Nós não precisamos sair de debaixo da proteção do Senhor. Essa foi a grande maravilha de Deus com o povo de Israel na sua caminhada do Egito à Palestina. Lá depois do cativeiro, havia a coluna de fogo que os iluminava durante
as caminhadas e os acampamentos da noite, e a nuvem do dia para os proteger. A presença de Deus e permanecer debaixo dessa proteção de Deus traz a nós grandes benefícios, e eu quero citar somente dois aqui. O primeiro deles é a proteção. Você vê que quando nós lemos lá no livro do Gênesis, ou melhor, do Êxodo, perdão, quando o faraó vai acostando, né, vai se aproximando do povo para os levar de volta após a saída do Egito, a coluna de fogo se interpõe, misturada com a nuvem, causa uma grande escuridão, e não se pode chegar até eles, e nada foi lhes tocado. A proteção do Senhor nesse sentido da perseguição, mas havia a proteção do frio, a proteção também do sol. A proteção era tão grande que a Bíblia fala que nem as sandálias dos pés se desgastaram, nem os vestidos dos corpos se tornaram trapos. Um dia alguém, não me lembro se foi uma criança, quem me perguntou: mas pastor, como é que isso aconteceu? Então, quer dizer que aquela roupa que eles saíram, aquele calçado que eles estavam usando, foi crescendo com eles, e a roupa também foi ficando no corpo deles e alargando? Eu falei: não, querido, é que as pessoas iam crescendo e iam passando para os menores. Não é assim que a gente faz com a roupa que é boa ainda e vamos dando para os outros? Sim ou não? Aqueles que iam morrendo, a roupa era nova, vamos repartir aí a roupa do morto aí. O defunto não vai ser enterrado com a roupa, não. Dá aí para quem está precisando. Era dessa forma. É lógico que Deus foi cuidando, e Deus está cuidando. Em momentos de aperfeiçoamento, queridos, o Senhor cuida de nós, e ao cuidar de nós, nós precisamos entender que é Ele quem nos aperfeiçoa. Então aprendemos aqui agora, é a presença de Deus e estar na presença de Deus. Repita comigo: é a presença de Deus e estar na presença de Deus. A perfeição divina me aperfeiçoa. Agora, como eu falei a respeito do segredo, o segredo da perfeição em Deus, e aprofundando um pouco mais do aperfeiçoamento, o segredo da perfeição em Deus não é o esforço, é a escolha. Eu vou repetir e depois vou explicar melhor. O segredo da perfeição em Deus não é o esforço, é a escolha. Mas por que isso, pastor? Porque Deus falou para Abraão: anda em minha presença. Para andar na presença de Deus é uma escolha, é uma opção do ser humano. Você pode escolher. Para melhor ilustrar isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, verso 21. E agora Jesus, o Deus encarnado pessoalmente, é procurado por um homem. Retrata as escrituras que provavelmente essa pessoa seria uma pessoa jovem, um moço que havia alcançado em sua mente, ou melhor, para seu entendimento, o seu sucesso muito novo, e era uma pessoa esforçada, porque ele chegou para o Senhor, e o texto aqui desencadeia o acontecimento. Diz assim: disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Olha a palavra de Deus para Abraão, voltando lá em Gênesis 17, 1. Anda na minha presença. Aqui Jesus disse assim: vem e segue-me. Vamos repetir? Deus disse a Abraão: vai lá. Amém, irmãos? Eu sei que vocês estão de jejum, mas vamos lá. Deus disse a Abraão: anda na minha presença. Jesus disse ao homem rico: rico, vem e segue-me. Anda na minha presença e vem e segue-me. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só uma forma de dizer diferente.
Mas é a mesma coisa. A palavra para Abraão já era para um homem que já estava o seguindo as suas ordens, seus comandos. Para este moço também não era diferente. O relacionamento, as perguntas que ele fez para Jesus e que Jesus reportou a ele, fez também para ele, mostram isso. Ele chega para Jesus: Senhor, mestre, rabi, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele já estava, focado naquilo que era importante. O mesmo como Abraão. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu quero a vida eterna, eu também quero entrar no teu reino, Senhor. Jesus reporta a ele a lei mosaica: não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas Senhor, preste atenção como Jesus usou a lei mosaica. Jesus não falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou aquela expressão lá do Êxodo mesmo: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás e só a Ele prestarás culto, depois de dizer assim: terás um único Senhor. Não, ele deixou essa parte para o final. Ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem as coisas do teu próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parece que é o mais fácil. Mas o homem respondeu para Jesus assim: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. Jesus, quando alguém corresponde com Deus, Deus o ama. Tem um texto de Lucas que fala que Jesus olhou para o moço e o amou. Só te falta então uma coisa: se você quer ser perfeito, quero, não é? Agora é o problema: o Senhor teu Deus tem que ser o seu único Senhor. Vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres. O homem foi embora. O Senhor tem que ser o seu único Senhor. Abraão já tinha feito essa escolha. Ele largou tudo, largou a sua herança, largou os seus títulos em Harã, largou a sua história mesopotâmica e foi. Mas esse aqui ainda não. Ele estava na segunda parte, guardando os mandamentos. Então é uma questão de escolha. O que você tem escolhido? Hein? Como estão as suas escolhas? Às vezes nós escolhemos fazer aquilo que nos agrada. Às vezes estamos na escolha daquilo que nos atrai, daquilo que enche os nossos olhos. E essas escolhas que nos atraem, as escolhas que enchem os nossos olhos, as escolhas que nos dá comodidade, tranquilidade, traz benefícios, nos acalma e nos leva a visualizar a nossa própria prosperidade, não são o que Deus tem para você e nem para mim. São coisas diferentes. Nesse mesmo texto de Mateus capítulo 19, quando Jesus trata os discípulos do acontecimento da conversa, da escolha mal feita do homem que diz que até então havia guardado todos os mandamentos, mas não guardou o último de Jesus, o mais importante. Ele preferiu abrir mão disso e tomou a sua própria escolha mundana. Os discípulos entraram também em um momento de choque, podemos dizer uma depressão espiritual ali. Peraí, Senhor, se o homem guarda tudo isso desde a juventude, ele precisa desfazer de tudo para entrar, de tudo que ele é, de tudo que ele tem, de toda a sua história, de tudo que ele possui, de tudo que ele construiu, para entrar no reino? E Jesus falou bem claro, nessa parte você pode ler depois aí, fazer um TSD para você, igual eu fiz. Jesus falou para ele bem assim: olha, para os discípulos: olha o problema, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é a conversa. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
E aí você vai ficar, alguns ficam sem entender muito bem essa cultura dessa fala de Jesus, é porque não conhece o tear judaico. Como era o tear na época em que as mulheres e os artesãos faziam e fabricavam linho. Jesus, por exemplo, tinha uma roupa de uma costura só, era uma agulha de tear, e ela era uma agulha que era puxada por animais. Então a máquina não era um motor, era um animal que comumente puxava. E como não se tinha muita água, se usava, ao invés de um cavalo, de um animal diferente, ou uma vaca, um boi, se usava um camelo. E você precisava colocar na cabeça do camelo a canga para puxar o tear. E o negócio não está em colocar na cabeça do camelo, está em fazer o camelo andar. Porque comumente quando os camelos ficavam parados, você já pode ver isso nos vídeos, na internet, busca lá, eles dobram os joelhos e deitam. O camelo não fica em pé, ele parou, ele vai descansar, não é? Então tinha que constantemente, além de, não é, encaixar o negócio na cabeça lá, mas isso era comum a fazer, o negócio era fazer o camelo trabalhar o tempo inteiro sem sair do lugar. Porque o camelo não é burro não, o camelo é um bicho inteligente, não é? Ele é muito mais inteligente que um cavalo, sério, não é? Tem mais relacionamento com o ser humano do que um cavalo, é impressionante. E ele deveria pensar assim, o que eu vou ficar andando aqui sem sair do lugar? Só para, não é? E tinha que haver uma conquista entre aquele que agia no tear, que trabalhava no tear, e a sua relação com o camelo, para que o camelo pudesse trabalhar por ele sem ganhar nada em troca, sem conquistar trajeto, sem visualizar coisa diferente, porque o camelo precisa disso. Eu já tive no Nordeste brasileiro, uma vez, lá na região de Alagoas, e depois também em Sergipe, em Natal, onde tem dromedário. O dromedário é um pouco diferente do camelo. O dromedário é como se fosse, tem o camelo, que é vamos dizer assim, o mais caro, é como se fosse um cavalo de raça, e tem o dromedário, é como se fosse a mulinha, o burro. O que tem no Brasil são os dromedários. Um camelo, meus queridos, tem camelo que custa 3 milhões de reais. 500 mil dólares, tem camelo que chega a custar $1 milhão. Então não é qualquer coisa, não é para pobre. Naquela época não tinha muitos dromedários, quem fazia roupa, essas coisas, eram artesãos, pessoas de posses, e tinha que ter uma relação com o bichinho para poder atender. Então era muito difícil, Jesus estava dizendo, é muito difícil discipular um camelo, fazer um camelo de um levador de especiarias, um viajante, para se tornar um preso em um lugar e obedecer exatamente o que o dono queria, fazer só aquilo. Se diz que em relação aos camelos, os árabes, que não é o dono que comanda, é o camelo quem manda na caminhada. Entenderam a situação? Agora Jesus estava dizendo, era muito difícil conseguir domar um camelo para esse tipo de trabalho. Entenderam agora, irmãos? Então não tem nada a ver com a agulhinha que as pessoas furam o dedo para fazer, né? Não, é o tear. Jesus disse, olha, é muito mais difícil você conseguir fazer um camelo se tornar isso, do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos falaram assim, então, nós estamos perdidos, que isso aí é muito difícil mesmo, todos conheciam, ninguém vai se salvar. E aqui vem uma fala de Jesus maravilhosa, você poderá ler depois. Ele fala assim, aos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Repita comigo assim, nada é impossível para Deus. Agora, diga a pessoa que está ao lado assim, bastante brincadeira, lógico, né, irmão, não estamos acusando ninguém. Ele pode te tornar perfeito. Não é difícil isso?
Eu me lembro aqui de uma mensagem parecida com essa que eu estou compartilhando aqui, e a pastora Hélida pregou num culto. Ela Deus deu a ela a seguinte frase: eu sou imperfeita, mas o perfeito vive em mim. E aí eu estou agora me apropriando da frase dela: eu sou imperfeito, mas o perfeito habita em mim. Levante sua mão. Esse é o segredo. Repita comigo: eu sou imperfeito, mas o perfeito habita em mim. Ei, aleluia, aleluia. Isso é uma realidade para você? Então fale de novo para Deus: eu sou imperfeito, mas o Senhor habita em mim. Vamos lá? 1, 2, 3 e... eu sou imperfeito, mas o Senhor habita em mim. Essa é a mudança radical. Aquele moço decidiu não optar por essa escolha. E olha que, com relação à crise que ele viveu no momento de ir e vender tudo que tinha, dar aos pobres, nessa mesma conversa de Jesus com os discípulos, com relação ao camelo no fundo da agulha, Jesus fala aqui ainda: não há, olha a garantia dele, não há quem abra mão de filhos, de mulher, de pai, de mãe e de tudo quanto tem nesta vida, que não ganhe nessa vida 100 vezes mais, nessa vida 100 vezes mais, e ainda o que ele procurou, a vida eterna garantida. Foi o que Jesus disse. Os discípulos ficaram pasmos. Não tem quem não abra mão de tudo quanto é e de tudo quanto tem nessa vida, que não ganhe 100 vezes mais. E quando eu estava preparando essa palavra, eu analisando a minha vida, eu pensei assim: mas espera aí, é possível, hein, Flávio, você que é contador, é possível multiplicar 100 vezes nada? Hã? É possível multiplicar 100 vezes nada? 100 vezes nada é o quê? Nada. Então tem algo maior do que Deus fez comigo, porque eu não era nada, eu não era ninguém, e por exatamente não ser nada e não ser ninguém, eu também não tinha nada. Mas agora, olhando para mim, naquele TSD, que eles não pude fazer outra coisa não ser glorificar o Senhor, olhando para mim, eu sou filho de Deus, eu tenho vida eterna, eu tenho uma família, eu tenho um chamado, eu tenho uma casa, eu tenho roupas, eu tenho uma vida, eu tenho profissão, eu tenho tudo. Como Deus multiplicou o nada? Depois você explica aí, matemático. Na matemática divina, queridos, é quando nós não somos nada e reconhecemos não ser nada, Ele nos faz ser o que Ele é. Paulo já havia chegado mais ou menos nesse entendimento de amadurecimento que eu estou aqui agora compartilhando com você, e você precisa chegar nisso, porque enquanto você não chega nisso, você questiona o que Deus está fazendo. Enquanto você não chega nisso, você não compreende aonde Deus está te levando. Você olha para o deserto e acha que o deserto é maior do que o seu Deus. Era o que Abraão estava passando. Deus falou assim: eu preciso mudar essas coisas aqui. 99 anos de idade, é muita decepção, o deserto é maior. Eu acho que é possível que eu tenha feito uma escolha errada, porque eu tenho certeza que ficar com Agar foi a decisão errada. Então Abraão decidiu uma coisa: vai embora, mulher. E eu não vou perder a minha Sarai por causa de você. Toma aqui, olha o que Abraão deu para ela: uma botija de água e um pouquinho de azeite. Vaza.
Irmãos, nós não podemos negociar princípios quando nós estamos no deserto e no enfrentamento da decepção. Tem gente negociando os princípios. Não negocia princípios. Espera aí, a mulher que Deus me deu da minha juventude, que saiu, largou tudo e veio comigo, eu vou trocar pela egípcia? Egito é símbolo do mundo. Só porque ela agora está com 100 anos, a outra é mais novinha. Sara estava com 90 anos de idade, Abraão 99. Como é que é isso? Tem gente negociando princípios. Ou você é, ou não é. Esses dias estava eu e a pastora Helda dentro do carro, quando nós estávamos viajando. Estávamos conversando sobre trigo e joio. Deus deixa o trigo crescer junto com o joio crescer junto com o trigo. Mas tem uma hora que Ele diz, basta. Não pode. Os anjos vêm para ceifar o joio. Meus amados, nós precisamos nos manter irrepreensíveis. Trigo de Deus é uma escolha. Olha, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Eu vou ler na Almeida, Revista Atualizada. Eu achei a melhor tradução aqui para ler. Segunda Coríntios capítulo 9, eu vou abrir aqui também capítulo 12, verso 9, eu vou abrir aqui também na corrigida fiel, ao texto original, para ver se tem muita diferença. Mas da NVI e da King James eu achei a melhor. Olha o que diz. O que ele me disse, quem disse? O Senhor falou para Paulo. Ele narrando isso na sua carta à igreja de Corinto. O que ele me disse? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Qual era a crise de Paulo? Uma crise de identidade. Sou apóstolo ou não sou apóstolo? Já no final da vida, preso. Alguns o chamavam de apóstolo, outros chamavam de Paulo, outros chamavam talvez de pastor Paulo, outro discípulo Paulo, amigo Paulo. O negócio é que ele estava numa crise, preso, esquecido de muitos, e ele até mesmo disse, fulano me abandonou, não sei quem me deixou, outros partiram, outros já não andam mais conosco. Irmãos, que dor terrível para um homem que dedicou a sua vida ao Senhor. E ele fala, muitos naufrágios, açoites, noites sem dormir, perseguições, dei a minha vida por amor de muitos, mas Senhor, eu ainda continuo doente. Que isso? É o mínimo que o Senhor pode fazer por mim, é me curar. Eu estou parafraseando o que Paulo estava dizendo. Essa é a realidade, irmãos. E para os coríntios ele rasgou o coração, porque o povo difícil, irmãos. Talvez, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas talvez a igreja batista Vitória de São Diogo pareça uma igreja de Corinto, né? Que igreja de povo difícil, irmão. Cadeiras vazias, não dá para entender um negócio desse. Quanta bênção Deus tem derramado. Mas o tabernáculo para muitos não é o seu amor. E o salmista diz, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Nesse tempo, mas aí ele vai e fala isso. Só que tem uma coisa maravilhosa com Deus, queridos, em relação a nós. Nós podemos falar com Ele, nós podemos reclamar. E se você quer reclamar, reclama com quem pode fazer. Às vezes a gente vai reclamar com o marido, vai reclamar com a esposa, vai reclamar com os filhos, vai reclamar com a mulher, com os colegas, reclamar com os irmãos da igreja, reclamar do pastor com os irmãos da igreja. Não faz isso não, irmão. Não faz isso não, porque ele também está na mesma situação que você, não vai poder te ajudar em nada. Agora, reclama com aquele que tudo pode. Deus pode tirar
Deus pode matar, Deus pode dar vida, Deus pode dar saúde. E Ele pode dizer assim: não vou fazer nada também, vai ficar do jeito que está, porque a minha graça te basta. Foi o que Ele falou para Paulo. Há uma discussão enorme se o espinho na vida de Paulo, que ele fala, ele chama de espinho, que o negócio não era fraco, né? Se era o problema que ele tinha na visão, bem feito para ele, porque ele estava perseguindo o próprio Senhor, não é? Eu acho que da visão, eu não acredito, eu particularmente não acredito que Paulo tenha reclamado da visão, porque ele sabia que ele caçou aquilo. Quando você procura, irmão, você acha. Persegue a Deus para você ver, você vai achar, né? Outros dizem que o tal do espinho na carne do Paulo era a mulher dele. Meu Deus do céu, é muita criatividade, né? A Bíblia nem cita a mulher de Paulo em momento nenhum, não cita, embora dizem que para ser, não é, como ele foi membro do sinédrio judaico, do judaísmo, ele tinha que ser casado, era uma exigência, mas não sei se havia uma exceção, não se sabe. A questão é que o espinho na carne de Paulo era uma perturbação que o incomodava. Tem uma perturbação que te incomoda? Com certeza pode ser que a sua fraqueza te ajude a potencializar esse espinho, irmãos. E às vezes não é, o problema não está no espinho, o problema está em não entender a graça, em não viver a graça, em não usufruir a graça. A graça quer dizer um favor que nós não merecemos. Paulo não merecia ser nem de perto seguidor de Jesus. É aí que ele foi cair em si e entendeu as coisas. Ele não merecia estar ali. Ele foi perseguidor, ele matou discípulos, ele matou homens de Deus, ele foi o mandante da morte de Estevão. Imagina um negócio desse. Eu acho que isso mexia com a vida dele o tempo inteiro. E se eu fosse pensar em um espinho na carne bem poderoso, talvez para ele era esse: a angústia, a dor de ter sido assassino de muitos homens e mulheres de Deus. E ele talvez pedisse ao Senhor: Senhor, apaga isso da minha mente, me devolva essa lisura do passado, porque o arrependimento, irmãos, é muito forte. Mas a Bíblia também não fala disso. Mas ele chegou um momento que Deus falou assim: a minha graça te basta. Amém ou não, irmãos? O Senhor está dizendo: a minha graça te basta. O ser perfeito, irmãos, é a graça do Senhor. Pela graça, sem você merecer, Ele te salvou. E não é por mérito, não é pelo esforço, como eu acabei falando aqui no início, não é? Você não é abençoado, não tem a perfeição de Deus pelo esforço, é pela escolha. E aí a escolha de ser servo de Deus, na fraqueza que ele possuía. O grande momento de sua caminhada de amadurecimento foi entender: sobre mim repousa o poder de Cristo. Uau! Você já parou para pensar nisso? Repita comigo: sobre mim repousa o poder de Cristo. Aleluia. Você sabe qual é o maior poder de Cristo? O ungido de Deus é multiplicar a unção, multiplicar a salvação. Sobre mim repousa o poder da cruz. Irmãos, e nós não podemos só negar isso. Compartilhar essa verdade de Deus com aqueles que Ele coloca em nossa vida. O poder transformador da cruz. O imperfeito se torna perfeito quando Cristo nele está. Amém. Que Deus multiplique essa palavra para amadurecer você e tornar a sua vida ainda mais bênção, no nome de Jesus. Nos coloquemos de pé, por favor.